de lugar, Senhor. Primeiro livro de Samuel. Aleluia. Capítulo 18. Decanaço de plovasnai. Versículo 30. E na sequência, o capítulo 19, versículo 1. E quando saíram os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos para que matassem Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. Vamos orar, queridos. Quero dar graças a Deus pela vida de todos vocês que vieram congregar nesta terça-feira. Para alguns, o desafio do trânsito, desafio de saber que amanhã pela manhã precisará estar de pé cedo, mas você compreendeu a importância de estar aqui. Eu quero mencionar que a Maíse está com a gente, nossa irmã Maíse, que também é vice-prefeita na nossa cidade, acompanhada por mais 2 irmãs, 3, não é? É bom tê-las aqui com a gente. Vamos orar, igreja. Senhor, eu te agradeço porque esta é a tua palavra. Ela permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas Escrituras. E a minha oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. Glorifica, Senhor, o teu nome pela tua palavra. E nós também te glorificaremos. Usa minha vida para o louvor da tua glória. Eu lhe peço isso, crendo no nome santo de Jesus. Amém. Você pode sentar dizendo um glória a Deus? Eu vou pedir aos queridos irmãos nesse momento, toda atenção ao texto bíblico. Vou pedir para que, na eventualidade da chegada de algum irmão, porque ainda é bastante cedo, se ele não tiver nenhuma necessidade especial, que ele possa subir, para que a gente não tenha nada aqui que, de alguma maneira, possa roubar a nossa atenção durante o culto. Há 2 terças-feiras, Deus usou aqui a vida da pastora Carla, com muita graça, para ministrar no capítulo 18 do primeiro livro de Samuel. Na última terça nós tivemos um culto especial, um culto de gratidão a Deus aqui pelo meu aniversário. E hoje nós estamos retomando a nossa caminhada no primeiro livro de Samuel. Quando Deus colocou no meu coração ministrar sobre onde caem os valentes a partir da vida de Saul, a minha expectativa era que nós faríamos isso em 7 semanas. Mas Deus nos conduziu por um outro caminho e nós continuamos aqui nesse texto bíblico e acredito que ainda temos pelo menos 3 semanas pela frente. Porque a partir de agora, o que nós vamos ver até a derrota final de Saul, passa por esse relacionamento dele e de Davi, aonde toda perturbação, toda inquietação que assola Saul vai encontrar um alvo. E o seu alvo é, inegavelmente, Davi. Eu quero lhe fazer
atentar para algumas questões aqui esta noite. Dizer que nós estamos no culto da palavra, na ADVIP, a igreja onde eu sirvo como pastor ao lado do meu esposo, o Eliomar. Eu não estou dizendo isso para vocês, porque vocês já sabem, estou dizendo isso para os irmãos que vão acessar o vídeo depois, para que eles entendam o porquê eu estou com bastante tranquilidade, né? E nesse momento quase conversando com os irmãos, que nós estamos num culto de ensino, num culto da palavra na nossa igreja. Nós vamos precisar compreender algumas questões aqui e nós somos privilegiados, porque nós não estamos lendo o capítulo 19 hoje, ou o capítulo 18, que a pastora Carla ministrou hoje, sem o conhecimento de tudo que vinha acontecendo na vida de Saul. Diferente do que acontece em tempo real na nossa vida. Muita atenção agora. Nós chegamos na vida de alguém em determinada data e nós não temos a menor noção do que vinha acontecendo com essa pessoa nos anos anteriores. E acredite, existem muitos Davis chocados com alguns Saús, porque não tinham a menor noção de quem eles estavam acessando. Eu quero dizer para você que todos os erros que Saul cometeu e que a gente examinou muito de perto aqui, boa parte deles não foi notado por Israel. Eu quero dizer a vocês que, inclusive, a perseguição que Saul fez a Davi não foi notado pela maior parte de Israel. Saul foi um homem que vai sair da história da monarquia com a sua moral praticamente ilesa, irretocável. Nem aqueles problemas que normalmente os reis costumam ter a partir dele com mulheres, Saul não tem. Com idolatria, Saul não tem. Com vanglória, expondo riquezas, Saul não tem. Então quem olha Saul de fora da história está vendo uma pessoa normal. Mas nós, que conhecemos Saul pela Bíblia, sabemos que Saul estava numa profunda crise pessoal, porque antes de mais nada ele estava numa crise espiritual. O que foi essa palavra de ofertório hoje, gente? Se não uma pancada na nossa vaidade. Senão Deus dizendo que não dá para viver de aparência em nenhuma área da vida. E Saul é um indivíduo que quem estava observando a vida dele ao longe pensava que estava lidando com alguém saudável emocionalmente, saudável espiritualmente e capaz de treinar ou mentorar qualquer pessoa. Olhe para cá. Onde Davi está ainda no meu pensamento aqui? Lá na casa de Jessé. Sabe a sensação que você tem quando você vê a monarquia da Inglaterra? Era isso. Começando, né? Embrionariamente, mas era isso. Sabe a sensação que você tem com algumas pessoas da política brasileira, que você olha e diz, meu Deus, mas olha como se veste, olha como fala, olha os diplomas que apresenta, olha como se sai bem em entrevistas. Eram essas informações que Davi tinha sobre Saul. Então, um menino provinciano que vai sair de Belém para servir a Saul, pensa que vai servir uma pessoa ética, fina, saudável, bíblica, que o que se ouve dizer sobre ele é que foi ungido. O que se ouve dizer sobre ele é que ele profetiza.
O que se ouve dizer sobre ele, que ele é tão humilde, ele não é assim igual o Eliomar, que fica todo durinho na cadeira, não. Não. Quando ele vê um grupo de profetas descendo, ele vai para o meio. Ele é popular. Ele é do manto. E Davi vai acessar a casa de Saul com essas ideias na mente. E orando por esta noite, o Espírito de Deus me conduziu a dizer a pessoas que já estão aqui há algum tempo: você precisa se permitir curar da dor das decepções que você viveu com autoridades espirituais que viviam de fachada. Você ainda está marcado por isso. Você ainda está marcado por isso. Porque realmente não é fácil você olhar a monarquia, você olhar a autoridade, você olhar alguém e pensar que é alguma coisa. E quando você se aproxima, você descobrir o pior lado dessa pessoa. Porque o pior lado de alguém não são suas fraquezas. Não, gente. Porque a gente já espera do outro fraqueza mesmo. Se você não espera, você vive em outro mundo. A gente já espera do outro imperfeição mesmo. A gente só não espera de que alguém que tenha sido levantado para nos proteger se torne nosso inimigo. A gente só não espera que alguém que tenha sido levantado para nos treinar se torne nosso perseguidor. A gente só não espera que alguém que ao longe parece estar cheio do Espírito de Deus, de perto esteja sendo atormentado por espíritos malignos. E é isso que Davi vai viver. É esse choque com a realidade que Davi vai ter. Eu imagino a euforia de Davi quando ele foi convidado para tocar no palácio. Eu imagino a euforia de Davi quando ele derrubou o gigante e agora ele está entre os guerreiros de Saul. Mas no capítulo de número 18, pregado pela pastora Carla, Davi vai conhecer alguém muito diferente da foto da monarquia. E se a gente falar que isso não vai doer, é mentira. Existem pessoas aqui e nos assistindo, acessando esse vídeo, que essa decepção foi dentro de casa, o pai. Essa decepção foi na família, o avô. Essa decepção foi numa área muito difícil e sensível, a mãe. Essa decepção foi com alguém com quem você confiou ou começou um projeto de vida numa empresa ou em qualquer outra coisa. Você pensou que estava caminhando com alguém que ia lhe ajudar a acessar o que Deus tinha a você, mas de repente o que você descobre é que você está diante de alguém que já perdeu o contato com Deus. E o que a gente faz nessa hora? Eu quero aconselhar você que leia o livro Perfil dos Três Reis. O que a gente faz nessa hora? Olha para mim, Davi. Olha para mim, Davi. Você tem a oportunidade de ser um Davi ou ser transformado em um Saul por causa de Saul. E eu ousaria dizer que algumas vezes Deus permitirá que pessoas como Saul atravessem a nossa vida para que nós não nos tornemos como um deles. A reação que você tem diante da perseguição, a reação que você tem diante da decepção, a reação que você tem diante da carnalidade do outro, pode fazer você se tornar um igual a ele, ou tornar você alguém segundo o coração de Deus.
Só que nós estamos diante de uma questão um tanto quanto diferente esta noite. Se temos aqui pessoas que estão lutando em Deus para não se tornarem iguais, no mínimo, olhe para cá, elas são pessoas que se abateram fortemente. Me ajude a pregar. Diga para alguém que Jesus colocou ao seu lado: você precisa se levantar. Você precisa. A Bíblia vai dizer que mesmo depois das tentativas de Saul contra Davi, no versículo 30, Davi se conduz com êxito, e todos os servos de Saul, Davi, entre os servos de Saul, é aquele que se conduz de forma mais prudente, e por isso o seu nome é muito estimado em Israel. E quando isso acontece, nós estamos diante de uma situação desafiadora. Nós estamos diante de uma situação em que Davi perdoa, Davi se reaproxima, mas Saul chama Jonatas e diz: Davi precisa morrer. Eu estava em casa orando por essa noite, e Deus colocou algo no meu coração. Não é sobre você. Diga assim bem alto: não é sobre mim. 1, 2, 3. Não é sobre mim. Saul tem um problema com uma pessoa. Com quem? Deus. Vocês lembram que eu disse que nós acessamos a vida de alguém agora, e nós não temos noção do que aconteceu na semana anterior, no mês anterior? Existem pessoas que sofreram situações terríveis no casamento, e elas levam essa dor, elas se perguntam constantemente: onde eu errei? Você acredita que existem pessoas a quem Deus deu uma família, a quem Deus deu filhos, a quem Deus deu casas, ou casa, melhor dizendo, mas elas não conseguem se livrar da culpa de um relacionamento que naufragou? Vez ou outra, quando o assunto vem a baile, ele pensa e ela pensa: onde eu errei? Irmãos, Saul quer matar Davi, mas não é sobre Davi. Nós estamos acompanhando a história há semanas. É sobre o ungido. É sobre o rei de Amaleque. É sobre o altar do sacrifício que ele não deveria ter erguido. É sobre a proibição da comida. É sobre o voto precipitado que quase levou Jonatas à morte. Saul está mal com ele, está mal com Deus, e Davi, que está atravessando a história, não tem noção do que está acontecendo. Guarde o seu coração de toda perseguição, de acusação do maligno. O que é minha responsabilidade é minha, mas o que não é meu, não é meu. Esta noite eu quero lançar no altar de Deus toda palavra de mentira que o diabo disse. O teu casamento foi culpa sua, aquela porta fechada foi culpa sua, fulano não está aqui, é culpa sua, ciclano se desviou, é culpa sua. O problema de Saul é com Deus. Saul tem que acertar com Deus, resolver com Deus, recomeçar com Deus.
Jonatas vai avisar a Davi do que está acontecendo. Porque Jonatas é um amigo banhado pelas águas da lealdade. A loucura do outro não pode ser a minha loucura. O fato de eu dividir o teto com alguém, a casa com alguém, não pode me escravizar ao ponto de eu me tornar igual a essa pessoa. Ele decide fazer diferente. E a Bíblia diz que ele avisa a Davi: o meu pai procura te matar. Nesse momento, Davi vai tentar se esconder, Davi vai tentar se afastar, e Jonatas diz: eu vou falar bem de você ao meu pai. Vocês lembram que algumas semanas atrás eu disse que na vida de Saul, Jonatas é o homem espiritual? Quem lembra disso, diga amém. Fala assim: carne, deixa o homem espiritual falar. Eu quero matar. Fulano é insuportável. Se ele entrar, eu saio. Com ele eu não fico. Mas de repente algo começa a se mover dentro de você. Aleluia. E a sua visão começa a clarear. E você pensa: talvez não seja assim. Quem está falando aí? O homem espiritual. Tem dia que eu fico muito brava. Aí eu digo umas coisas lá em casa e falo para ele: Leomar, porque isso e aquilo, ciclano, lá. Aí quando eu paro de falar, parece que, meu Deus. Aí eu falo assim: bem, você sabe que eu não vou fazer nada disso, né? Ele olha para mim e diz: sei. É porque tem dias que o homem natural fala. Tem dias que o homem carnal fala. Só que metade das coisas ou mais que a gente diz que vai falar ou fazer, a gente não diz nem faz. Por quê? Porque a covardia em nós não. É porque ainda há o Espírito lutando contra a carne. Olhe para alguém e diga a esta pessoa: dê voz a Jonatas. Aleluia. Dentro de mim há uma propensão para eu me tornar uma pessoa como Saul, como há em cada um que está aqui. Eu me lembro quando eu preguei sobre Sansão e os irmãos ficaram estarrecidos me olhando aqui, e em outro lugar, ou melhor, em outro lugar foi nos Gideões Missionários. Acabei de me lembrar, realmente eu estou com um problema de esquecimento. E eu disse: nós temos condições de nos tornarmos pessoas piores do que Sansão. E por que nós não somos? Porque nós oramos. E Sansão não orava. Nós temos propensão para agir como Saul. Quantas vezes você diz: eu vou lá, vou resolver, vou falar, mas aí o Espírito de Deus atua no homem espiritual. Dê voz a Jonatas. Eu tenho uma palavra para a igreja nessa terça-feira: deixa o homem espiritual falar, deixa o homem espiritual reger. A carne vai baixando, a carne vai perdendo a voz, a carne vai perdendo a vez, e o homem espiritual está falando mais alto: vou perdoar, vou amar, vou aceitar, vou procurar conhecer o que se passa com alguém. Jonatas falou bem de Davi a Saul. Exortou o pai. Exortar aqui não é desrespeitar, é balançar, é despertar, é dar vida. Pai, não peque o rei contra o teu servo Davi, porque nada cometeu ele contra ti, antes as suas obras te foram muito boas. A gente quer ser amigo de todo mundo, por isso a gente não defende ninguém. Eu vou repetir: a gente quer ser amigo de todo mundo, por isso a gente não defende ninguém. Primeiro que quando a questão for amizade, você vai ter que fazer escolhas. Porque lealdade exige posicionamento.
E depois, se quiser ser nosso amigo ou permanecer ao nosso lado, vai ter que aprender a ouvir algumas verdades. E essas verdades passam pela defesa de pessoas que não têm a mesma voz que nós temos. Você pode falar o coração de alguém para a mudança de alguém. Você pode falar o coração de alguém para que algo que esteja inquietando alguém caia por terra. E algumas vezes nós perdemos essas oportunidades. Eu acho que eu ouvi o Eliomar dizendo: me perdoe, Senhor. E eu quero reverberar o que o Eliomar disse aqui: me perdoe, Senhor, pelas vezes que eu poderia ter falado bem de alguém e eu não falei. Os dias que eu poderia ter feito alguém olhar as coisas sobre outra perspectiva, mas eu me calei por covardia. A amizade confronta, o coleguismo aprisiona. A amizade confronta, o coleguismo aprisiona. Quando eu respondo nas redes sociais que eu não tenho amigos entre as ovelhas, eu não estou falando de amizade de alma, eu estou falando de colega. É porque parece que é tudo igual, né? A mesma palavra. Não tem colega aqui. Eu não sou colega da Catinha. Como ela não é colega das filhas. Porque senão vai virar uma confusão, gente. O colega silencia para a gargalhada continuar a roda da mesa. O colega silencia para não perder acesso àquela festa ou àquela pessoa. Mas o amigo confronta, porque a amizade está regada de amor. Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Aleluia, nessa perspectiva eu sou sua amiga. Nessa perspectiva você também é meu amigo. Nessa perspectiva nós somos amigos. Nós estamos assentados à roda da mesa com Jesus. Agora, se para você achar que o seu pastor é maneiro, sua pastora é maneira, alguém vai ter que aplaudir teu pecado aqui. Não vai dar. Eu estou brigando contra os meus. Eu luto é contra a minha própria alma e a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver para Deus. Diga: eu luto. Eu luto é contra a minha própria alma. Deixa as armas na mão de Jonatas. A natureza humana que há em mim. Deixa o homem espiritual vencer. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver para Deus. Você consegue aplaudi-lo esta noite? Nos versos 4 e 5, Jonatas faz a defesa de Saul. No versículo 6, o homem carnal ouve a voz do homem espiritual. Coloca o 6, vamos ler juntos, 1, 2, 3. Saul atendeu. Só a primeira parte, até a palavra, até o nome Jonatas, a primeira parte, vamos lá, 1, 2, 3. Saul atendeu. É isso que a gente tem que tentar fazer, irmãos. A carne faz pedidos, ok? Mas o Espírito também faz. O homem espiritual faz pedidos. E eu preciso atender. E Saul atendeu.
E a Bíblia diz que Jonatas foi chamar Davi. Declarou a Davi essas palavras que Saul disse. E olha como era o coração de Davi, irmãos. Cuidado com filósofos de internet. Se é que vocês entendem o que eu estou dizendo. Estou dizendo que um filósofo não pode ter uma página na internet. Não é isso. Estou dizendo filósofo da internet. Tem gente que serviu, mas não serve mais. Tem coisas na vida que a gente só permite uma vez. Eu só quero o final desse versículo. Só o final para quebrar essa casca que a gente tem, sabe? De comigo é uma vez só. Comigo quem? Tu não é ninguém, irmão, nem eu. Quem te iludiu que você é alguma coisa? Comigo quem? Comigo a perdoada, a lavada, a que muito pecou, muito foi perdoada e por isso muito amou comigo. Então comigo é isso aqui. E Davi passou a servi-lo como antes. Está preparado para isso? Como antes. Eu ministrei uma palavra aqui aos casais, eu não vou repeti-la, porque eu teria que trazê-la para um contexto que eu não tenho tempo agora, e eu não vou soltar uma frase fora de contexto, né? Mas eu quero dizer que quando alguém diz que jamais perdoaria a fraqueza de um cônjuge, essa pessoa me faz pensar o seguinte: se eu não perdoar o homem que vive ao meu lado mais de 20 anos, eu vou perdoar alguém aqui? Quando essa pessoa começar a falar isso perto de você, você fica esperto. Porque se ele e ela não consegue perdoar alguém com quem compartilha a vida, os sonhos, as dores, vai perdoar você quando você falhar? Queridos, perdão não deveria ser orgulho, mas também não deveria ser vergonha. Perdão é obediência. Mais do que isso, perdão é reconhecimento de que eu também falho. Não é eu também posso falhar, porque isso coloca você numa posição que você não tem. É eu também falho. Eu falhei ontem, eu falhei hoje, possivelmente eu falharei amanhã. Mas a graça de Deus me alcançou. E pela graça de Deus eu posso fazer o que Davi fez. Voltar e servir como antes. Vamos esconder Saul do contexto um pouquinho? Eu quero que você olhe para alguém com muito amor e diga a essa pessoa: sirva como antes. Tem gente que o Saul já saiu da vida dele há anos, mas alterou a capacidade dele de servir e amar pessoas. Sirva como antes. 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 Antes da decepção, antes da dor, antes de você sofrer o baque que você sofreu. Olhe para mim. Se nós pastores, a cada deslealdade sofrida ou a cada decepção sofrida, deixássemos de servir, não haveriam mais pastores servindo. Agora é claro que existem pastores magoados, marcados por aquilo que viveram, porque são pessoas como nós. Mas eu oro agora para que a unção da cura venha sobre a cabeça, passe pela barba e chegue até a orla das vestes. Sirva como antes. E sabe o que é lindo, gente? Diga assim: eu preciso de pessoas. Ainda bem que Saul não matou Davi, né? Ainda bem.
Porque tem dias que a gente se arrepende pelo mal que não fez. Eu vou voltar. Tem dias que a gente se arrepende pelo mal que não fez. Não é o mal que fez, é o mal que não fez. Eu deveria ter falado, fui muito boba. Eu deveria ter resolvido, não me perdoo. Pelo quê? Pelo que eu não fiz. Eu deveria ter feito. Não pense dessa maneira. Saul não matou a Davi. E o versículo 8, ele me confrontou quando eu li. Houve guerra outra vez. Irmão Gilvan, nós vamos precisar muito de Davi ainda. Precisamos parar de descartar pessoas. Precisamos parar de nos considerarmos autossuficientes nas tréguas da guerra. Nas tréguas da guerra, você levanta o nariz e pensa que não precisa de igreja, não precisa de pastor, não precisa de pai, não precisa de mãe, não precisa de cônjuge, não precisa de filho, não precisa de vizinho. Mas acredite, haverá guerra outra vez. E o que será dessa pessoa que dispensou todo mundo? O que será dessa pessoa que não quer caminhar com ninguém? Aonde caem os valentes na autossuficiência? Aonde caem os valentes na ideia de que pessoas são descartáveis? Aonde caem os valentes no equívoco de que trégua é vitória? Trégua não é vitória. A guerra continua e na verdade a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Eu preciso que Deus coloque guerreiros do meu lado. E o que Davi fez, gente? Davi feriu. E os exércitos do inimigo fugiram. E aí eu acredito que teve outra trégua. Será que a gente só vai conseguir ser gente boa na guerra? Eu vou repetir. Será que nós só vamos conseguir sermos gente boa? É uma expressão, tá? O certo seria falar pessoas boas. Mas eu estou usando uma expressão, gente boa na guerra. O que se fala sobre a gente na nossa ausência? Fulano só é bonzinho desempregado. Fulano só é humilde com a porta fechada. Fulana de tal só é boazinha quando está doente. Ciclano só é amigo quando precisa dos outros. Será que é isso que falam sobre a gente? Quando a guerra cessou. Depois que os inimigos fugiram, coloca o versículo 9. Então o espírito mau da parte do Senhor veio sobre Saul, quando ele estava sentado em sua casa, segurando a sua lança nas mãos, enquanto Davi tocava a harpa. Você diz bem alto, cada um usa o que tem. 1, 2, 3. Cada um usa o que tem. Lança para Davi e covardia para Golias. Tem tanta força para perseguir um ungido e não tem força nenhuma para se levantar contra o império das trevas. Eu não sei se minha amiga pastora Carla teve a oportunidade de falar sobre o espírito mau da parte do Senhor. Mas eu quero que você entenda essa linguagem. Primeiro porque dentro dessa cultura judaica há a compreensão de que o bem e o mal vêm do Senhor. Você vai perceber que Jó, que tem o enfrentamento direto com o diabo é responsável pelo que Jó está vivendo. Mas Jó não diz que Satanás é responsável. Porque há o entendimento que tudo que me acontece, e de fato quer seja por vontade diretiva ou permissiva, está passando por Deus. Aí o diabo tacando fogo em tudo,
E pensando mesmo que Jó vai fraquejar. Mas Jó sequer o menciona. Mas diz assim: Deus me deu. Esses dias eu ouvi um amado, né? E o amado estava fazendo uma exegese desse texto. E o amado estava dizendo: o Jó estava errado. O Deus não tira nada de ninguém. Gente, pelo amor de Deus, a própria história revela qual é a mão que está tirando. É a mão de Satanás. Mas a história também revela quem deu a assinatura embaixo. E quem limitou a ação dele, dizendo: até aí você pode, daqui você não passa. Aleluia. É da parte do Senhor, porque tem permissão do Senhor. É da parte do Senhor, porque tudo vem do Senhor. É da parte do Senhor, porque o mesmo Deus que permite um arpista tocar para me acalmar, vai permitir o mal tocar se precisar corrigir. Então o espírito mau da parte do Senhor veio sobre Saul quando ele estava assentado em sua casa, segurando sua lança nas mãos, enquanto Davi tocava a harpa. O que esse cara está fazendo com uma lança dentro de casa? Entende? Você entende que algumas reações intempestivas se dão porque nós estamos armados no lugar errado. Eu vou repetir. Algumas reações intempestivas estão acontecendo porque nós estamos armados no lugar errado. Ele está dentro de casa, gente. Davi com a harpa. E a Bíblia diz que enquanto Davi está tangendo, Saul procurou cravar Davi com a lança na parede. Me ajude a pregar, porque isto é para alguém que está lá e está aqui. Olhe para alguém e diga a esta pessoa: corresponda ao que eu uso com você. Corresponda. A quem lança, lança. É. Você fica lá, todo arriadinho, o diabo fazendo o que quer. Levanta a cabeça, vai para a guerra, grita, marcha, corre no quintal. Agora, quando for um irmão, quando for um amigo que fracassou, que fraquejou, quando for alguém que está tocando a harpa para você, não seja capaz de apontar a lança para quem lhe toca a harpa. É desleal. Gente, há um preço. Eu nunca vi Saúl saírem ilesos. Há um preço. Saúl procurou cravar Davi com a lança na parede. Mas ele se desviou de diante de Saúl, qual desferiu a lança na parede. E Davi fugiu. Redobre sua atenção. Davi fugiu e escapou naquela noite. Sabe para onde Davi vai, gente? Para o quarto. E quando Saúl tem ciência de que Davi está no quarto, né, na casa dele com Mical, ele manda que guardas fiquem na porta da casa de Davi, a saber, do quarto de Davi, esperando até pela manhã, para que pela manhã ele mate Davi. Quando Mical, que é a esposa de Davi, vocês já estão cientes disso, conta isso a Davi. Ela diz assim a Davi: Davi, você precisa salvar a sua vida essa noite, para que amanhã você não seja morto. Mical desce Davi por uma janela, ele foge e escapa. Ela pega uma estátua, né, certamente um ídolo familiar, ela coloca sobre a cama, ela põe travesseiros, ela põe pelo, ela faz tipo nós faríamos um boneco de travesseiros, né?
para fingir que é Davi que está ali. E Saul manda mensageiros dizendo: traz Davi. Muita atenção, gente. Mical manda o recado assim: Davi não pode ir, Davi está doente. Saul manda os mensageiros de volta no versículo 15. Isso me impactou nesta tarde. E tornou Saul a enviar mensageiros para que fossem a Davi dizendo: trazei-mo da cama para que eu o mate. Esta versão que vocês estão utilizando, ela é mais precisa, tá? Para esse versículo. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Saul os enviou trazei-o na cama. Não é da cama. A melhor tradução é na cama. Saul está tão tomado pela inveja, pelo ciúme, e também por tudo que não resolveu em relação a ele mesmo e a Deus, que ele está disposto a matar um guerreiro na cama. Olhe para mim, por favor, porque o que eu vou dizer aqui tem endereço. É para todo mundo, pastora? Não. É para algumas pessoas a quem Deus enviou essa parte da mensagem. Sabe aquela parte que vem em negrito no e-mail? Deus colocou em negrito o e-mail para algumas pessoas aqui. Fique atento com coisas que o adversário diz sobre você. Em meio às ameaças, Deus permite que um plano maligno escape da boca de Saul. Derrotar Davi na cama. Eu não estou pregando sobre a vida de Davi. Eu estou pregando sobre a vida de Saul. Mas eu quero alertar os irmãos que de todas as guerras que Davi viveu, ele venceu todas, mas foi na cama que ele foi derrotado. Há uma área de propensão, e Satanás conhece. Há uma área de inclinação, e os ataques dele vazam informações. Eu sei quais informações que ele vaza sobre mim, sobre o que ele quer fazer comigo, eu sei. Conta pra gente, pastora, nunca. E você não deveria contar para ninguém. Você deveria colocar de joelhos no altar dizendo: Deus, Saul tem um sonho, me vê morto na cama, mas ele não verá isso acontecer. Levanta as tuas duas mãos lá em cima e diga: Espírito de Deus, frustra os planos do adversário. Esta noite você pode ter caído na cama, você pode ter caído na mesa, você pode ter caído numa assinatura, você pode ter caído num copo de cerveja, você pode ter caído num baile, mas uma coisa eu sei: tu não morreu ainda, tu está aí vivo, então ainda dá tempo de levantar desse lugar, olhar para o céu e declarar: meu Deus, eu vou morrer dentro de Jerusalém. Remanto de Calaiderébia. Tem dias que dá vontade da gente pegar a pessoa e falar: irmão, tu não sente não, irmão, tu não percebe não, que é nessa área aí. Eu vou ousar dizer algo aqui que eu nem poderia dizer. Por que eu não poderia dizer? Porque eu não tenho tempo suficiente para os desdobramentos disso. Mas eu sei que o homem espiritual está aqui. E que aquele que é espiritual discerne tudo e de ninguém ele é discernido. Olhe para a sua família. Talvez a vida dos seus pais lhe ajudem a compreender em que área Satanás mais deseja lhe atacar.
Davi fugiu, versículo 18, eu começo a concluir. Eu quero muito que você abra o coração para o que Deus quer fazer agora. Para o que Deus quer fazer agora aqui na Devip. E para o que Deus quer fazer agora aí com você que está assistindo essa mensagem. O versículo 18, ele me marca muito. Porque eu sei que tem pessoas aqui que conseguiram fazer isso. E sei que tem outras que não conseguiram ainda, mas que vão conseguir. Assim Davi fugiu e conseguiu escapar. Ok. Só que Davi tem tudo para entrar num quadro. Olha para cá. Aversão à liderança. Davi estava tocando harpa para o cara. O cara era ungido. E lançou uma seta para encravar ele na parede. Davi tem tudo para sair dessa cena e falar assim: agora eu não acredito mais em homens de Deus. Agora eu não acredito mais em pastor. Agora eu não acredito mais em crente. Agora eu não acredito mais em casamento. Agora eu não acredito mais em família. Agora eu não acredito mais em amigos. Agora eu não acredito mais em lealdade. E para onde Davi vai? E foi até Samuel em Ramá, escola de profetas. Eu quero que você diga bem alto: eu tenho uma história. 1, 2, 3. Eu tenho uma história. Volta para mim, por favor, ainda não saí. Isso. Eu tenho uma história. Eu tenho uma história. Eu tenho para onde ir. A decepção que eu sofri com uma pessoa não tem relação direta com o que eu tenho na minha história com Deus. Saul é um elemento dentro disso. Mas eu sei de um endereço. Eu sei de um lugar. Eu tenho uma memória guardada. Eu sei que no reino tem Saul, mas no reino também tem Samuel. Levanta a tua voz e diz assim: no reino tem Saul, mas no reino também tem Samuel. Gente, eu conheço parte da história das ovelhas que tem nessa igreja. Parte, eu não conheço tudo. E eu posso dizer para você que está aí, que tem gente aqui que poderia ter desigrejado igual você e usar as mesmas desculpas que você. Mas eles compreenderam que no reino não tem só Saul, no reino também tem Samuel. Davi vai voltar às origens. Talvez a decepção sofrida com alguém seja um convite para eu voltar às origens. Davi vai para a escola de profetas. Davi vai para o lugar onde o fogo é mais alto, onde a unção flui mais fácil. Para de se juntar com gente mais atribulada do que você. Essa capacidade, esse imã que vocês têm, um problemático cola com outro, um atribulado cola com outro. Davi está setado na alma. A seta não entrou no corpo, mas entrou na alma. E ele entende: eu tenho que ir para um lugar onde a unção flui fácil. Remanaço e deplovas. De comanassi anderemancho e diplomanaia. Foi anunciada a Saul: Davi está em Naiote. Ramá está na escola de profetas. Pode colocar o 19 para mim. Você pensa que vai haver uma desistência no mundo espiritual porque você se escondeu na escola de profetas? Não. Saul envia seus mensageiros para ir lá tirar Davi de lá, matá-lo lá. Você é muito importante. O que Deus tem na sua vida é muito grande. O inferno sabe o que Deus vai fazer através de você.
os salmos que você vai compor, as guerras que você vai vencer, os instrumentos que você vai tocar. O inferno sabe. Só que quando eles chegam com a intenção da missão assassina, pastora, estão vindo me espiar aqui na Devip, tranquilo. Estão vindo me espiar. Souberam que eu estou orando, souberam que eu estou me movimentando. Todo dia passa lá no meu Face, aí dá uma curtidazinha só para não ficar mal. E daí, fica tranquilo. Versículo 20. Então Saul enviou mensageiros para prenderem Davi. Quando viram o grupo de profetas tendo manifestações proféticas. Grita com alguém, vem para o meio do fogo. Grita para essa pessoa e vem para o meio do fogo. Você está pensando que vai escapar de Saul na carnalidade? Vai escapar de Saul sentadinho na mesa de bar vendo a hora passar? Vai escapar de Saul ouvindo palavrão a tarde toda no campo? Você não vai escapar de Saul assim. Está na hora de você entender aonde é teu abrigo. Pastora falou que campo de futebol é pecado. Eu não disse isso não. Mas se tu tivesse ouvindo o meu pastor José Maria pregar na década de 80, ele ia dizer isso. Só que eu estou em 2022. Em 2022 eu estou dizendo para você sair de limiares aonde a possibilidade de Saul te encontrar é maior. Nesse tempo que você está vivendo, dá um passo para dentro da escola de Ramá. Vai para o meio do fogo, para consagração, para oração, para vigília, para boca no pó. Tem culto na tua igreja, tem culto na igreja do teu vizinho. Tua mãe gosta de orar, tua irmã gosta de orar. E você fica nesse joguinho 24 horas, maratonando série. O exército de Saul já está vindo no teu caminho. Mas a Bíblia diz que Davi está no meio dos profetas, aonde tem manifestação profética. Não é só placa de casa de profeta, porque tem lugar que tem placa, mas não tem manifestação. Tem placa e tem manifestação. O Espírito de Deus. E não. Sob a liderança de Samuel. Também não é lugar de confusão, não. Tem liderança. Vai ficar enrolado nesses rolos. Não sabe quem começou, quem terminou, quem abriu, quem fechou. Está lá na muvuca. Falar muvuca tem problema politicamente? Tá bom. É porque tem palavras que eu não sei, né? O que quer dizer em outro lugar. O Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul. E eles também tiveram manifestações proféticas. Grita assim, a unção vai pegar. Não, gente, vozerão, a unção vai pegar. Grita assim, a unção vai alastrar. Aí Saul diz, manda outro grupo. Quando Saul mandou outro grupo, o espírito que estava ali, a unção alastrou de novo. E eles também profetizaram. Coloca o 22 para mim. O chefe. Então ele mesmo foi a Ramá. O evangelista Jim Swaggart diz que é a última ação de Deus para livrar Saul do erro. Aproveita que você está no meio do fogo. Aproveita que você está no meio da unção. Não fica com essa cara de anteontem, não. A Bíblia diz que ele foi a Ramá. Quando ele chegou ao grande poço,
Ele perguntou: onde estão Samuel e Davi? Alguém avisa: estão em Naiote, em Ramá. Coloca o 23. Ele foi. O Espírito de Deus. Eu queria ver isso. Aleluia. Remanto é. Decomanasse andelébia. O Espírito de Deus veio também sobre ele, e ele ia caminhando e tendo manifestações proféticas até chegar a Naiote em Ramá. Deus não brinca de profecia, Deus não brinca de mistério, Deus não brinca de glória, Helena, porque Deus ainda está usando alguém, é oportunidade, porque Deus ainda está enchendo alguém, é oportunidade, porque que fulano ainda sente esse fogo, é Deus dizendo para ele: desperta, rapaz. Coloca o 24. Ele tirou as roupas. E também teve manifestações proféticas diante de Samuel. E caído, ficou nu todo aquele dia e toda aquela noite. Gente, nu nesse contexto não é sem as peças íntimas não, tá bom? Despido de toda a armadura. A gente chega num ambiente como esse, por isso que eu digo que a gente tem potencial para ser pior do que Saul. A gente chega num ambiente como esse e não tira nada. Fica durinho. A casa caindo e você durinho. O vento soprando e você durinho. A casa de ponta cabeça e você me assistindo aí pensando: mulher não pode pregar. Meu irmão, tu não está dando conta nem da tua. O vento está forte e as pessoas estão, sabe, durinha, examinando as outras. Cheguei lá na igreja, não gostei, porque trocaram a cor da fachada e não me avisaram. Meu irmão, você não está entendendo. Tira isso, rapaz. Aproveita enquanto Deus está te dando oportunidade. Elebe canto e deplovas. Remanto de calai delemanto reviacian deplovas. A Bíblia diz que ele ficou caído aquela noite toda. E as pessoas diziam: está também Saul entre os profetas. Um dito sobre Saul. Mas infelizmente Samuel é um profeta legítimo, meus irmãos. Na escola de Samuel, Deus se manifestava, meus irmãos. Mas Saul não queria mudança. Não queria. Nunca mais Saul vai viver uma experiência igual a essa. Nunca mais. Fique de pé. Eu oro no meu espírito para que Deus te guarde do nunca mais. Para que Deus me guarde do nunca mais. Meus irmãos, jogar as armas no chão, se despir de toda vaidade, de toda arrogância, de toda autossuficiência.
possivelmente é a única chance que nós temos de escapar do pior. Esta noite eu quero orar com você. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Se alguém desejar durante a oração sair e vir, vai vir. Se não quiser, não vai vir. Mas eu queria que aí onde você está, você começasse a tirar. Aproveitar. Aproveitar enquanto a porta não fechou. Aproveitar enquanto a trombeta não tocou. Aproveitar enquanto o nosso corpo não desceu a cova ainda. E agarrar as de ti. Deus da glória, em nome de Jesus nós oramos nesse momento. Nós queremos nos despir de tudo aquilo que nos atrapalha. E queremos nos colocar diante de Ti, ó Deus, quebrantados, contritos, porque o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. Senhor, nós entendemos que há uma chance.